Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente tem aqui então, vamos falar sobre o método da secante que eu fiquei devendo para vocês. O método da secante é bem parecido com o método de Newton. O problema do método de Newton é que aparece aquela derivada, né? E dependendo da função que a gente tiver, essa derivada pode ser não tão simples de calcular. Então ela vai causar alguns probleminhas aí para a gente. Então o método da secante vem como uma alternativa do método de Newton, mesma ideia praticamente, no entanto eliminando essa derivada aqui. Então como que vai funcionar? Lá do método de Newton a gente já tinha um chute inicial que a gente também vai ter aqui. Deixa eu pegar um x0 aqui. Consequentemente eu tenho um f de x0. E por aqui a gente traçava uma reta tangente a essa curva aqui. Daí surgia a derivada. Agora no método da secante, alternativamente a isso, a gente vai pegar um outro ponto. Ou seja, agora a gente tem dois chutes iniciais, um x0 e um x1. E a partir deste ponto x1 aqui, eu calculo meu f de x1. Tendo esses dois pontos, eu traço uma reta que passa por eles. Vou até deixar um pouquinho mais aberto para ficar mais distantezinho um pouco. Traço essa reta. Onde essa reta toca o eixo x aqui, eu vou chamar de x2. E faço a mesma ideia. Calculo f de x2, vejo onde bateu na curva. Então, a partir desse ponto e desse ponto, eu traço outra reta. E já praticamente colou na solução. Vou deixar um pouquinho mais distante aqui, só para... Onde que toca o eixo x aqui seria o meu x3. E assim eu repeti o processo até eu ter... Até essa distância aí ser menor que o erro, né? Até o meu critério de parada definido. Então a ideia algébrica do método da secante é isso. Então vou voltar alguns passos aqui e vou deixar só a primeira reta. Então vamos lá. Como que acha essa forma geral do método da secante? Bem parecido com o de Newton. Temos a equação da reta. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Eu não tenho m, mas agora eu tenho dois pontos. E com dois pontos eu consigo achar o m. Quais são os meus dois pontos iniciais? x0 f de x0 e x1 f de x1. Então vou escrever a equação, vou determinar o m que passa por esses dois pontos aqui. Então vou chamar esse ponto aqui sendo meu x, y0 e esse meu x, y. Então como é que ficaria aqui? Ficaria f de x1 menos f de x0 igual a m vezes x menos x0. Certo? x1 menos x0. Né? Passo isso aqui dividindo, então o m é x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Agora, como é que eu determino a equação da reta disso aqui? Tem o coeficiente angular, tem um dos pontos. Qual que eu vou escolher? Tanto faz. Vou escolher esse ponto aqui. Mas podia ser esse também, sai a mesma continha. Então temos
y menos y, que era y menos f de x0 é igual a m, que é isso aqui tudo, vezes x menos x0. Beleza? Então vou até apagar o gráfico aqui agora. Vamos usar esse espaço. Mas a gente quer o ponto onde toca o eixo aqui, né? Esse ponto x2 é onde y é zero. Então, quando y é zero, x é x2. Então, quando y é zero, x é x2. E eu vou tentar isolar o x2 aqui. Então vai ficar, quando y é zero, então vai ficar menos f de x0. x1 menos x0. x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Ah, pessoal, corrigindo aqui. Voltar aqui. O x1 menos x0 que está multiplicando, né? Ele passa dividindo, e não o contrário. F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. E aqui é a mesma coisa, né? Vamos corrigir. Vezes x mais x é x2 menos x0. Certo? Então eu quero o x2 aqui, né? Quero isolar o x2. Então vou passar isso aqui multiplicando. Então vai ficar menos f de x0 vezes x1 menos x0. Isso aqui eu vou passar dividindo. Então f de x1 menos f de x0 é igual a x2 menos x0. Então passo o x0 para o outro lado, fica x2 é igual a x0 menos isso aqui. Eu vou fazer o chuveirinho. Então, menos f de x0 vezes x1, ou o contrário, né? x1 menos f de x0. E menos x0 f de x0. Sobre f de x1 menos f de x0. Vou tirar o mínimo aqui, vai ficar então x2 é igual. Então tudo vai ficar sobre esse denominador aí, f de x1 menos f de x0. E vai ficar, então, x0 vezes f de x1
menos x0 f de x0 menos, esse menos aqui muda o sinal de tudo aqui dentro, então vai ficar menos x1 f de x0 mais x0 f de x0. Isso aqui negativo corta com esse positivo. Então eu tenho que x2 é x0 vezes f de x1 menos x1 f de x0 sobre f de x1 menos f de x0. Consequentemente, x3 é o que? x3 é x1 f de x2 menos x2 f de x1 sobre f de x2 menos f de x1. E a fórmulazinha geral, então, a fórmulazinha geral é xn é igual xn menos 2 vezes f de xn menos 1 menos xn menos 1 vezes f de xn menos 2 sobre f de xn menos 1 menos f de xn menos 2. Então essa é a nossa fórmulazinha geral. Então é um pouco mais feia do que a fórmula do método de Newton, porém a gente tem a vantagem aqui de não ter a derivada. Beleza? Então vou fazer um cortezinho aqui e volto com o exemplo. Então pessoal, trouxe esse exemplo aqui. É um exemplo de uma professora da Unicamp, tem aí na internet uma apostila dela. Use o método da ensecante para encontrar uma estimativa para a raiz positiva da função. Essa função, com chute inicial x0 igual a 1 e chute inicial, segundo chute inicial igual a 2. E tolerâncias. Essa tolerância aqui é os erros, é porque no livro dela ela usa questões, ela chama delta, aquele critério de parada que a gente falou, que é o xk menos o xk menos 1 menor que o erro, e ela chama o epsilon esse erro que a gente trabalha mais. Mas eu vou fazer só um erro, só vou fazer esse aqui que é o que a gente está mais acostumado. Então ela quer que esse erro seja menor que 10 a menos 1. Então vamos lá. Essa interação, só para não... em geral, em todos os métodos que a gente fez até agora, a interação coincidia com xi, né? Só que agora a gente tem dois chutes iniciais, então vai parar de coincidir, né? Então aqui na interação zero, o que é o xi menos 1? É o x0, né? x0 é 1. E aqui, o que é o xi? O xi é o x1, que é 2. Se você quiser mudar isso aqui também para manter esse padrão, não tem problema não. Então a gente precisa calcular o nosso f de 1. O f de 1 é e elevado a 1 menos 2 vezes 1 mais 1. Então pegando a calculadora aqui, é e menos 2 mais 1. É 1,2
7182. Como o nosso erro aqui é só na primeira casa, 10 a menos 1, eu vou usar só 4 dígitos. E o f de 2? O f de 2 elevado a 2 menos 2 vezes 2. Opa, eu fiz errado aqui, pessoal. Cancela aí. Na minha calculadora eu somei 1 e é menos 1 aqui. Então calma aí. Deixa eu refazer essa continha aqui. Então é pegar isso, se eu somei 1 é só subtrair 2. Então é menos 0,2817. E o f de 2? Elevado a 2, menos 2 vezes 2, menos 1. Então a gente tem E2, menos 4, menos 1. Dois vírgula 3890. E o meu erro, o critério de parada que a gente está usando é o f de xk, né? Então o ideal é que a gente pegue o módulo dessa última interação aqui, 2,3890. É menor que 10 a menos 1? Não, nem perto, né? Então, calculo a próxima. Como que eu calculo a próxima interação? x2 é igual a x1 vezes f de x0 menos x0 vezes f de x1 sobre f de x0 menos f de x1. E bastante atenção que tem muita continha aqui, é fácil de errar, tá, pessoal? Então vou fazer aqui primeiro. Então, deixa eu abrir um parênteses em cima. x1 é 2 vezes f de x0, então menos 0,2817 menos x0, que é 1, vezes f de x1, que é 2,3890, e isso dividido por f de x0, que é menos 0,2817, menos f de x1, 2,3890. Então, meu chute aqui agora é 1,1054. Então, esse é o meu x2. Certo? Então, só substituir aqui. Eu vou só escrever aqui antes para ficar fácil de entendimento. Então, x1, 2, vezes f de x0, menos 0,2817, menos x0, 1, vezes f de x1, 2,3890, dividido por menos 0,2817, menos 2,3890. Isso dá 1,1054. Então agora, aqui no próximo passo, como é que fica a minha atualização? O meu termo, que era o x1, que era o xi, agora ele é o xi menos 1, 2. Esse aqui passa a ser o meu valor de xi, 1,1054. Agora, esse aqui também some, mas o que vira isso aqui? É o valor antigo, 2,3890.
E o f de xi é o f disso aqui, que eu tenho que calcular. O f de 1,1054. Então tem que substituir lá na função e calcular. Então fica E 1,1054 menos 2 vezes 1,1054 menos 1. E isso dá menos 0,1904. E o erro, no nosso caso aqui, como é o f do xk, é o módulo disso, 0,1904, que ainda não é menor que 10 a menos 1. E eu tenho que calcular a minha nova interação. Então, o que é o x3? x3 é x2, que é 1,1054, vezes f de x1, 2,3890, menos o f de x1, que é 2, x1 vezes o f, que é menos 1904, dividido por 2,3890 menos 0,1904. Então vamos calcular isso aí. 1,1054 vezes 2,3890 mais, que é menos com menos, eu vou colocar mais aqui, 2 vezes 0,1904 dividido por 2,3890 menos menos mais 0,1904. Então x3 já dá 1,1714. 1,1714. Então, minha interação que era nova vira antiga, 1,1054. A nova, 1,1714. Então, já está entre isso e isso. O f de xi menos 1 é menos 0,1904. E o meu f atual eu tenho que calcular. Então seria f de 1,1714. 1,1714, então é e elevado a 1,1714 menos 2 vezes 1,1714 menos 1, que é menos 0,1163. Então ainda não é menor que 10 a menos 1, né? Está bem perto, mas ainda não. Em módulo isso aqui é 0,1163. Então eu tenho que calcular mais uma interação.
Então, x4. Então, vamos lá. Xk é 1,1714 vezes menos 0,1904 menos 1,1054 vezes menos 0,1163 dividido por menos 0,1904 menos 0,1163. Então, o x4 é 1,2750. Então a gente tem que é 1,1714, aqui 1,2750, aqui menos 0,1163 e aqui vamos calcular. F de 1,2750. Zero vírgula 028. Ou seja, o erro é 0,028, que é menor que 10 a menos 1. Portanto, o que é a minha solução? O que é a minha raiz com essa precisão? 1,2750. Beleza, pessoal? Então por hoje é só e até a próxima.